Era tudo certo com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal VB Repórter Esportivo para falar dessa vitória do Inter por 2-0 sobre o Sport Recife pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que deixa o Inter na 14ª colocação, se afastando um pouco da zona de rebaixamento e principalmente aliviando, né, esse momento de instabilidade que o Inter vivia, principalmente depois da derrota que teve no meio da semana contra o Mirassol fora de casa. Essa partida, principalmente, eu acho que teve um destaque, principalmente com o jogador Carboneiro, que foi fundamental em jogadas de ataque dos lados do campo e serviu principalmente no segundo gol do Inter, com o gol do Bruno Henrique, em que ele deu uma assistência primorosa para fazer o gol que sacramentou a vitória do Inter por 2-0. A partida também teve destaque para o Rafael Borré, um jogador que vinha sendo contestado pela torcida por conta de não fazer muitos gols e conseguiu na partida de hoje fazer o primeiro gol e a encerrar com o jejum de gol que já vinha há algumas partidas. Na próxima rodada o Inter enfrenta o time do Bahia, que inclusive vai vencendo o time do Grêmio. O jogo está ainda em andamento, mas o jogo do Grêmio que vai sendo ocorrendo agora às 8h30 da noite, no final do primeiro tempo, e o Grêmio vai sendo derrotado justamente pela equipe do Bahia, que vai vencendo pelo placar de 2-0. Para a próxima partida, o técnico Ramon Dias não vai poder contar com o jogador Carboneiro, que foi um dos grandes destaques da partida. O Carboneiro que foi suspenso na partida de hoje, recebendo o terceiro cartão amarelo e ficando de fora daí para a viagem para Salvador. E o Inter, que já depois de Salvador vai direto para o Rio de Janeiro, onde enfrenta a equipe do Fluminense na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o próximo jogo contra o Bahia é pela uma rodada atrasada, em que o Bahia estava em confrontos da Sul-Americana e o Inter vai ter que fazer esse duelo atrasado contra o Bahia lá em Salvador. Para a próxima partida, também o técnico Ramon Dias vai poder consolidar também a atuação do Ivan, goleiro que foi um grande personagem, grande destaque da partida de hoje, e que fez uma atuação segura, e que o Antony estava sendo contestado nas últimas partidas e conseguiu fazer uma partida que sacramentou, né, uma boa vitória do Inter por 2-0, e principalmente por não sofrer gols, né, que era um ponto que o Inter já tinha muita preocupação dos últimos jogos, que principalmente em casa, que o Inter não vinha com atuações seguras e sofrendo alguns gols. Então a tendência é de que o técnico Ramon Dias e o seu auxiliar, né, o Emiliano Dias, eles mantêm o Ivan no time titular, e também a tendência é de que Thiago Maia, ele inclusive passou aqui pela nós aqui na zona mista, ele não seja relacionado para a partida, porque ele teve um problema muscular. Ele inclusive nos comentou aqui para os nossos repórteres, enfim, que ele sofreu um problema no tornozelo, então certamente ele será um desfalque para o time do Inter para a próxima partida, o Thiago Maia, para essa questão muscular. Então é um momento que o Inter foca agora, tem todo o foco nessas duas partidas fora de casa, um momento que o Inter precisa se recuperar em atuações fora de casa e também consolidar uma atuação segura fora de casa e voltar para o Beira-Rio na partida diante do Atlético Mineiro no dia 2 de novembro com uma vitória aqui no Beira-Rio também, que deixaria o Inter em situação mais confortável e principalmente afastando o perigo do Z4, que vinha deixando a torcida muito preocupada para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, inclusive, que vai se encaminhando para a reta final de campeonato. E falando um pouco sobre o adversário do Inter, o técnico Daniel Paulista, na sua entrevista coletiva, ele destacou que o time, principalmente agora, tem que focar no ano de 2026, porque ele acredita que para essa temporada foram feitos alguns planejamentos, e principalmente planejamentos de contratações de atletas e de investimentos propriamente financeiros nos jogadores, que não foram suficientes para consolidar uma boa campanha do esporte nesse campeonato, e que com isso o esporte se mantém como o último colocado e dificilmente vai conseguir sair dessa zona incômoda do rebaixamento.
Boa noite, Daniel. Vitor Bassotto, da Rádio Antena Mix, aqui de Porto Alegre. Gostaria de saber de que forma você avalia que essa derrota, consolidando, né, uma campanha que o esporte está tentando, né, a gente vê nos jogos, principalmente o centroavante, o Derek Lacerda, que tem criado, né, chegadas, tem criado chances, mas o importante, né, que é o gol, enfim, as vitórias, o esporte não tem conseguido. De que forma tu avalia que para as próximas rodadas o teu time consegue reverter esse cenário e até possibilitar assim, um crescimento, né, no campeonato de forma a sair dessa situação difícil? Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Bom, a gente reconhece que o momento é muito difícil, o momento sempre foi complicado. É claro que com o passar dos jogos e o passar do tempo, as dificuldades elas vão aumentando na questão de uma recuperação dentro da competição. Acho que hoje a minha leitura do jogo é muito parecida com as leituras dos jogos anteriores, onde o Sport faz, mais uma vez, um jogo, na minha visão, equilibrado, contra um bom adversário, jogando fora de casa, onde ele consegue competir com esse adversário, tentar buscar a vitória, cria novamente boas oportunidades para traduzir em gols, mas infelizmente ele também não consegue essa efetividade novamente, né, positiva, e isso pesa dentro do jogo. Ao mesmo tempo, existem alguns momentos que a equipe acaba se expondo e os erros que nós acabamos cometendo em alguns momentos da partida também pesam, porque o adversário tem uma eficiência maior, né, e consegue aproveitar melhor as suas oportunidades, como foi o caso de hoje, e isso acaba favorecendo dentro do desenrolar da partida. É claro que é um defeito, nós temos que continuar trabalhando, assumir que isso hoje tem sido um problema, porque rendimento a equipe tem tido, porque consegue competir e jogar no nível de boas equipes do Campeonato Brasileiro, mas as tomadas de decisões, principalmente tomadas de decisões finais, ofensivamente e defensivamente, no momento onde tem que ser também mais sólido, a equipe continua falhando e essas falhas têm nos custado resultados importantes. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Nicolas, da Rádio Grenal aqui de Porto Alegre. A gente consegue ver que o esporte ele tem volume de jogo, tem posse de bola. O próprio Léo Condé, no jogo passado, no empate 1-1, comentou que não entende como o esporte consegue estar na lanterna do Campeonato Brasileiro tão longe assim de sair dali do Z4. E aí vem o questionamento, né? Se a gente consegue observar um esporte que cria e não faz gol, é porque houve um erro de planejamento, até mesmo do clube nas janelas de transferência, de não trazer um faseador de gols. Essa deficiência hoje está no grupo do esporte, de não ter uma peça que finalize ao ponto de o esporte criar tanto e no último toque não fazer o gol? Eu não acho que a gente não pode responsabilizar um atleta somente para que esse atleta seja o finalizador e o goleador, vamos dizer assim. Claro que as oportunidades elas têm sido criadas por vários atletas, né? Não é só um atleta específico que tem conseguido ter essas oportunidades dentro do jogo. A gente vê vários atletas dentro da equipe que conseguem ter oportunidades, mas também tem falhado, né? Então, assim, o esporte, eu acho que o momento, o esporte precisa de uma reflexão, acho que nesse momento, sabe? Eu como um ex-atleta do clube, como uma pessoa que já trabalhou por muito tempo dentro do clube, já fui em outras oportunidades treinador da equipe em outras oportunidades, eu acho que o esporte precisa, nesse momento, um momento de reflexão, um momento de sentar, analisar, ver o que foi feito de errado, e foi feito muita coisa errada, muita coisa que infelizmente não deu certo, e eu acho que o esporte já precisa começar a pensar em 2026. Eu acho que a partir de agora o esporte precisa dar esse passo, porque se ele não quiser cometer os mesmos erros que ele cometeu esse ano, para que isso se sirva pelo menos de aprendizado, para que o esporte possa voltar a ser o esporte que teve a sua tradição em anos anteriores, ele precisa começar a pensar em 2026. Precisa tomar decisões que são decisões duras, mas que precisam ser tomadas. Nesse momento nós temos que nos colocar
à disposição para isso, independente se vai ser com o Daniel ou se não vai ser com o Daniel. E eu estou falando para o bem do clube, a minha opinião, em cima de um trabalho de 4 meses. Que, infelizmente, os resultados, eles me frustram. Porque eu vim aqui com uma expectativa de alcançar resultados melhores, mas que, infelizmente, nós não estamos conseguindo. Vamos continuar trabalhando para que a busca por esses resultados elas aconteçam a todo momento, mas eu acho que o esporte chegou no limite, e esse limite é onde a gente tem que já olhar para 2026, no sentido que existe ainda um fio de esperança, porque a matemática ela nos proporciona esse fio de esperança numa possibilidade mínima, mas a gente sabe que na realidade as coisas são bem difíceis, né? Então eu acho que esse momento é um momento de reflexão que tem que se sentar, tem que se analisar, para que em 2026 o esporte construa uma trajetória e um momento extremamente diferente do que ele está fazendo em 2025. Boa noite, Daniel. Indo nessa mesma linha de refletir sobre o que foi feito na temporada de 2025, sobre os resultados que o esporte alcançou até agora, o que o torcedor rubro-negro pode esperar para essas 10 rodadas finais? Como você bem destacou, matemática aponta que o esporte ainda tem uma chance mínima, mas precisaria ter um aproveitamento que até agora acabou não tendo no Campeonato Brasileiro. Em termos de mobilização, em termos de atitude, de postura, o que o torcedor do esporte pode esperar para essas 10 rodadas finais? Não, eu acho que isso não está faltando. Postura, organização, acho que a equipe tem lutado, ela tem se entregado, mas esbarra em situações que são difíceis numa Série A. E a Série A você paga caro por isso, sabe? Eu acho que é nítido que a equipe se esforça, como foi até falado pelos amigos aqui. O esporte tem volume, o esporte cria porque é organizado, porque tem plano de jogo, ele joga enfrentando os adversários sabendo o que ele quer, se expõe, corre riscos no momento que tem que correr, se defende em outros, mas a gente também tem que enxergar que não está conseguindo o resultado, mas a luta, entrega dos próprios atletas, da comissão técnica, de todos que fazem aqui dentro, não está faltando. Agora, como eu disse, os resultados eles não estão vindo. Faltam ainda 10 rodadas, como eu disse, há um fio de esperança numa possibilidade mínima, e nós temos que continuar trabalhando como sempre estivemos. E acho que isso não vai mudar. Não vai mudar. Mas eu acho que isso não impede que o clube já comece a se planejar para 2026. Que eu acho que se faz necessário isso. Porque não podemos esperar. Estou falando como uma pessoa que já conhece o clube, que gosta do clube. Não podemos esperar para dezembro chegar agora que a gente vai planejar 2026. O esporte ele tem esse momento, infelizmente, pela péssima campanha que foi feita durante toda a temporada, a oportunidade de começar antes das outras equipes. Eu vou falar com toda sinceridade, com toda tranquilidade. Independente se vai ser com o Daniel ou sem o Daniel. Mas quem torce literalmente para o esporte precisa desse movimento, e esse movimento ele precisa ser tomado para que 2026 seja escrito uma trajetória diferente.